Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Photoshop. E nesta aula falaremos especificamente sobre as ferramentas de retoque. Bom, e aí o que é o retoque de uma forma genérica? Bom, o retoque ele pode ser considerado tudo aquilo que é feito para uma determinada melhoria, um determinado ajuste ou uma determinada correção. Se nós formos pensar pelo lado da maquiagem, as mulheres geralmente elas se maquiam, no caso para fazer determinadas correções, determinadas melhorias ou determinados ajustes, tá bom? Então, o Photoshop com as ferramentas de retoque tem propósitos bastante semelhantes, no qual nós conseguimos fazer disfarces, fazer retiradas de manchas, cobrimentos de imperfeições e assim sucessivamente. Esta aula ela tende a ser bem longa, na verdade mais longa do que as aulas anteriores, porque a quantidade de ferramentas de retoque que nós temos disponível no Photoshop é imensa. Pois bem, através das ferramentas de retoque, é possível corrigir ou refazer partes de uma imagem, alterar o seu posicionamento ou simplesmente excluí-las, mantendo o plano de fundo intacto. Bom, de uma forma bem simplificada, as ferramentas de retoque, elas vão ter ali inúmeras responsabilidades, inúmeras funcionalidades, e na maioria das vezes, quase todas elas vão poder ser utilizadas quase que com o mesmo propósito. Então, um exemplo. Se eu quisesse fazer a correção da imagem ou a retirada do plano de fundo, praticamente todas as ferramentas de retoque possibilitariam que eu fizesse determinadas ações. Porém, cada uma delas, por ser específica e ter uma finalidade em particular, faria a sua remoção de uma forma diferente. À medida em que a aula for acontecendo e que nós formos vendo cada uma das ferramentas, quando ou onde é mais utilizada, nós vamos conseguir perceber bastante semelhanças dentre elas, e aí nós podemos até o término da aula fazer comparativos em uma determinada situação onde eu precisasse fazer uma única coisa e utilizar várias ferramentas para fazer aquela única coisa que eu preciso, tá bom? Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira ferramenta que nós vamos visualizar é pincel de recuperação de manchas. Ou, como o próprio nome já diz, ele faz a remoção de manchas e ou objetos, tá bom? Bom, devido a isso, eu já peguei até uma foto para a gente ter uma percepção melhor. Peguei aqui uma foto de uma moça ruiva que contém algumas sardas no rosto. E imagina, suponhamos que nós precisássemos fazer aqui uma tratativa, um tratamento na imagem, e talvez essa moça ela não gostasse e pedisse para que fosse retirada algumas, para que não ficasse tantas da maneira que tem. A ferramenta no qual eu mencionei, que é a recuperação de manchas, ela faz o quê? Ela faz a remoção das manchas no qual eu faça uma seleção. Como que eu vou fazer a identificação dessa ferramenta? Bom, na aula anterior nós viemos aqui na nossa parte do conta-gotas, correto? As ferramentas que nós veremos agora é o grupo abaixo, tá bom? Então nós vamos ter a primeira ferramenta aqui, ó, que ela chama Slot Rain Blush Tool. Esta ferramenta aqui, ela seria o pincel de recuperação para manchas, tá bom? Como ele funciona? Como ele é um pincel, ele tem algumas proporcionalidades. Então aqui eu consigo alterar o modo do meu pincel, no qual no momento ele está com o modo normal, mas eu tenho aqui alguns modos para que eu consiga fazer alterações específicas. Eu também tenho o tipo do meu pincel, que eu posso fazer criações de texturas e etc. E eu tenho o tamanho do meu pincel, que eu consigo fazer aqui o aumento ou a diminuição proporcional ao que eu preciso mexer, tá bom? Bom, como que eu faço para fazer a utilização do pincel? Simplesmente eu clico em determinada parte da imagem no qual eu queira fazer a retirada das manchas e automaticamente o Photoshop faz a identificação daquilo e faz a melhor remoção possível. Então, se eu quisesse fazer a remoção aqui da maioria das manchas dela,
eu poderia usar o pincel da maneira que eu estou fazendo a utilização aqui. Só que o que eu preciso ter o cuidado, olha só. Eu fiz o quê? Um processo de clicar e arrastar. O Photoshop, ele entendeu que determinada parte no qual eu mencionei aqui para fazer a retirada, talvez fosse algo que eu quisesse acatar. Então, por isso que ele colocou aqui a parte da sobrancelha da mulher. O ideal dessa ferramenta é que você não clique e arraste, e sim que você apenas clique em determinados pontos, olha só. Só que dependendo da ocasião, dependendo da proximidade do que você tem, ele vai fazer algumas determinadas cópias. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Vamos lá. Primeiro método que eu posso utilizar para resolver esse problema é diminuindo o tamanho do meu pincel. Assim eu consigo ter o retoque de uma forma mais sutil e talvez pegando literalmente apenas as sardas e não tantas partes do rosto da mulher. Beleza? Outra coisa que é interessante ressaltar, olha só, essa imagem ela tem um efeito no qual alguns flashes de luz solar ele está literalmente no rosto da mulher. Dependendo do tamanho do meu pincel, se eu quiser fazer a retirada dessas manchas nestes locais, possa ser que eu perca alguns detalhes relacionados a essas luzes, tá bom? Por que que isso acontece? Porque o Photoshop ele vai identificar que a maior parte do rosto da mulher ela não possui luz, não possui reflexo. Então, consequentemente, ele vai entender que o reflexo, que a luz, ela na verdade também é uma mancha. Então, ele vai fazer a retirada. Então, se houver sardas e eu quiser fazer a retirada dessas sardas na onde está essas luzes, o ideal é que eu diminua o pincel o suficientemente para que ele caiba aqui dentro, para que eu consiga remover o máximo das manchas sem que eu tire o detalhe desses flashes, tá bom? Dessas luzes no caso. Dando continuidade, então, ó, se eu vier a continuar a clicar nas sardas que esta moça ela possui, eu vou fazer uma limpa da melhor maneira possível e de forma mais sutil utilizando essa ferramenta, tá bom? Só que o que acontece? Além desta ferramenta, eu tenho outras que têm proporções semelhantes, que têm finalidades semelhantes. Vamos entender as diferenças aqui. Bom, então essa ferramenta aqui que eu estou mostrando a vocês, se por um acaso eu quisesse fazer uma remoção de uma espinha da cara da mulher, se caso tivesse, também funcionaria. Se eu quisesse fazer remoções de barba, também funcionaria. Então essa ferramenta ele tem esses propósitos de fazer retiradas do que você julga como indevido ali, tá bom? Como eu comentei, existe uma outra ferramenta que talvez fizesse esse mesmo processo, só que de uma melhor forma. Ela também é uma ferramenta de pincel de recuperação, porém ela tem algumas diferenças. A que vimos anteriormente, ela chama pincel de recuperação para manchas, no qual ela é específica para fazer tratativas de manchas. Por isso que eu escolhi a moça que tem as sardas aqui, para que a gente tenha um melhor entendimento. Este que nós vamos ver agora chama-se apenas pincel de recuperação. O que o pincel de recuperação faz? Ele utiliza uma amostra ou um padrão para corrigir imperfeições de uma imagem. Então, diferente da ferramenta anterior, que é mais inteligente, ela já consegue identificar na imagem o que é mancha e o que não é, e a partir daí fazer a retirada da mancha, essa segunda ferramenta ela precisa de um exemplo para que, a partir do exemplo, ela faça as alterações devidas nos outros locais. Como assim, Ávila? Eu ainda não entendi. Vamos lá, vamos selecionar essa segunda ferramenta, no qual ela também é uma ferramenta de pincel. E nós temos aqui também as mesmas proporções. Então aqui nós temos a opção de alterar os modos, quais são os tipos, né, em relação à textura, o tamanho no qual eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade. Só que, por que, por exemplo, eu cliquei na tela e ele exibiu esta mensagem aqui? Ele fala para mim definir um ponto de reparo. Como eu mencionei, utiliza-se amostras para que, após essas amostras, nós consigamos fazer as alterações devidas. Então, se, por exemplo, eu quisesse fazer a retirada de manchas a partir dessa ferramenta, eu primeiramente teria que pegar um determinado ponto no qual não tem manchas, ou um ponto no qual possui menos manchas possíveis, e a partir desse ponto eu fazer uma seleção, e após essa seleção, eu utilizar em outros locais que eu queira que tenha
talvez a mesma textura ou a mesma aparência. Como que essa ferramenta funciona? Se eu pressionar o Alt, ele vai virar uma mira, que é uma mira que vai fazer captura de cor, tá bom? Então, com a mira, se eu clicar, indica que eu vou usar um ponto como referência. Olha só no mouse quando eu passo, por exemplo, na luz, né? No reflexo solar. Note que dentro desse meu pincel, ele já tem ali uma espécie de quê? Uma espécie de cor, que é a cor da pele, no qual eu selecionei aqui entre as sobrancelhas desta moça. Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar esta cor para fazer a remoção das luzes solares, eu poderia vir clicando aqui e ele ia vir fazendo a correção da melhor maneira possível, tá bom? Lembrando que ele vai fazer aqui um segmento a partir de um ponto inicial no qual você mencionou, no qual você selecionou, e à medida que você vai subindo o mouse, aquele ponto de seleção ele também vai subindo. A partir do momento que você vai indo para o lado, seja para o esquerdo ou para o direito, o ponto no qual você selecionou ele também vai seguindo para aquele mesmo lado, tá bom? Mas note como era. Vamos ver se eu consigo fazer a retirada aqui de uma única vez. Olha só. Era desta forma. E a partir do momento em que eu fiz aqui um determinado retoque, né, uma remoção da mancha, ficou desta forma aqui. Então eu poderia fazer isso em todos os reflexos, mas eu não vou fazer alterações no momento para a imagem. Eu quero que você apenas consiga perceber as diferenças, não apenas do que faz cada uma das ferramentas na imagem, mas a diferença das ferramentas entre si. Por que que eu precisei selecionar uma parte da imagem da moça? Por que que a outra eu não precisei, já fiz uma correção automática a partir de uma inteligência propriamente do Photoshop, beleza? Então, do mesmo jeito que eu fiz a remoção, digamos aqui que da luz, né, do reflexo solar, eu poderia fazer a remoção das manchas aqui, olha só. Eu poderia pegar pontos, fazer a visualização no qual aqui eu quisesse fazer a retirada das manchas, no qual onde eu achasse ou julgasse que tem mais sardas, por exemplo, e fazer uma determinada diminuição, tá bom? Então, a partir destes pontos, eu consigo ter uma referência com essa ferramenta e fazer algumas retiradas. Então, essas ferramentas aqui, para você que está fazendo o curso, você ainda não atua na área, você ainda não está fazendo alguns trabalhinhos de freelancer, mas você quer praticar, você pode pegar propriamente suas fotos, fotos de parentes, pode pegar algumas coisas desse tipo para fazer determinados exercícios. Entender como funcionam essas ferramentas, mexer, entender aonde é retirado, aonde fica manchado, porque se você também não souber utilizar da forma devida, fica bastante artificial um ponto para outro. Você sempre vai ter que procurar o quê? A textura da pele com o local que você quer fazer a mudança e também fazer um comparativo, uma análise em relação à tonalidade da pele. Como assim, Ávila? Olha só. O meio do rosto da moça, principalmente entre as sobrancelhas, é uma parte mais clara. Só que as laterais do rosto da moça tem uma sombra. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a retirada das sardas que está aqui na bochecha dela, por exemplo, eu já teria uma dificuldade utilizando este ponto no qual eu selecionei anteriormente. Por quê? Porque esta cor ela é mais clara do que a cor onde eu preciso fazer a utilização, tá bom? Então, olha só, se eu fizesse aqui a seleção e eu viesse clicando, provavelmente esta parte aqui ela ficaria mais clara. Possa ser que fique bom, possa ser que fique muito artificial. Isso depende bastante, na verdade, do quê? Depende bastante da tonalidade ou da claridade que a sua imagem possui, tá bom? Mas à medida em que você vai fazendo, você pode também deixar todo o rosto uniforme. Você pode clicar em todo o rosto utilizando um único ponto. Só que olha a diferença, por exemplo, de todo esse ponto ou esses pontos de onde eu cliquei, desde aqui da parte de baixo dos olhos dela e a parte lateral, que é a bochecha, para, por exemplo, aqui entre a boca e o nariz. Note que essa parte aqui ela é mais escura, né? Aonde todo o restante do rosto também tinha esta tonalidade. Então, talvez fique bastante artificial. Olha só como eu consigo ter a percepção do contorno de onde eu mudei.
Então, esses pontos em específico de como você deve alterar, você precisa saber com detalhes. Entender que se os contrastes de uma cor para outra tiverem muita diferença, a imagem em si vai ser diferente e vai ficar artificial. Olha só se fizermos o comparativo do rosto dela como um todo, como o lado direito, no caso o nosso lado esquerdo, né, porque estamos visualizando a tela, ele está mais escuro e como todo o outro lado está mais claro. Então, se eu quisesse uniformizar, eu poderia fazer todo o resto do rosto, mas talvez ficasse muito artificial. Então, como eu comentei, é sempre interessante visualizar as tonalidades no qual você quer usar para cada parte da imagem, tá bom? Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar, fazer algumas mudanças novamente. E aí nós temos uma outra ferramenta que chama-se ferramenta de correção. Ela também faz a correção das imperfeições de uma área selecionada. Porém, essa ferramenta aqui é interessante de nós visualizarmos por quê. Vamos lá. Ela também é uma espécie de um band-aid, de um curativo, é essa Pet Tool, beleza? E ela funciona da seguinte forma, ó. Se você pressionar o Alt, pressionar o Ctrl, pressionar o Shift, não vai haver mudança nenhuma do ícone. Por quê? Porque essa ferramenta, diferente da anterior, ela não funciona com teclas de atalho. Essa ferramenta ela funciona como ponto de seleção. Como que eu faço, por exemplo? Eu posso fazer aqui, ó, uma seleção do ponto onde eu queira. Vou pegar aqui como exemplo esse pequeno espaço onde contém sardas, tá bom? E eu posso arrastar esse ponto para um local onde não tem as sardas. O que vai acontecer aqui? Ele vai usar o ponto no qual eu arrastei agora e vai substituir aquelas sardas que haviam ali naquele determinado ponto anteriormente. Se você não conseguiu entender, vamos lá novamente. Ó, vou selecionar aqui a parte das pálpebras dos olhos dela. E esse ponto eu vou arrastar para onde não possui manchas. Eu vou arrastar aqui para o centro dos olhos. Note que a seleção que eu fiz ela é grande, ela vai pegar uma parte, na verdade, da sobrancelha. E eu não quero isso. Então, eu vou fazer aqui um exemplo menor, tá bom? Vou fazer aqui um exemplinho para que nós tenhamos a visibilidade sem imperfeições. Então, quando eu arrasto aquele ponto que ele está selecionado, que possui algumas manchas e eu queira fazer a retirada, eu falo assim, olha só, estou selecionando esse ponto que eu não gosto e eu vou arrastar para um ponto no qual eu quero que fique igual ou que fique semelhante. Então, o Photoshop ele entende desta maneira. Ele fala assim, olha só, você selecionou esse ponto aqui, que tem essas manchas, tem essas coisas indevidas, e quando você arrastar para um outro ponto, eu vou usar aquele ponto no qual você arrastou como uma referência para me substituir e corrigir aquele ponto que você selecionou, tá? Então, essas três primeiras ferramentas no qual nós vimos até agora, que é o pincel de recuperação para manchas, o pincel de recuperação e esta ferramenta de correção, têm proporções semelhantes. Eu estou dando o exemplo até então do rosto da mulher, beleza? Eu poderia fazer em algum outro local? Poderia. Eu poderia utilizar isso daqui no fundo da imagem. Eu poderia fazer inúmeras tratativas. Como assim, Ávila? Vamos lá. Eu fiz aqui a abertura de outras imagens para que nós tenhamos as mesmas percepções, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a utilização destas ferramentas para fazer a retirada de pessoas, de objetos, de coisas que eu tenho em uma única foto, eu poderia também. Então, imagina que eu quisesse fazer a substituição da nuvem por uma parte que ainda possui estrelas e etc. Eu poderia fazer a seleção deste ponto. Na verdade, é ao contrário, né? Eu faria a seleção do ponto da nuvem e diria que este ponto específico eu quero, ou eu quisesse, que ficasse ali com as estrelas, né? Que ficasse como um céu. E olha que bacana, não sei se vocês perceberam a perfeição que essa ferramenta é. Eu fiz uma seleção no qual o azul, ele é, digamos que completamente do azul anterior. Olha só a tonalidade do azul que nós temos aqui.
É um azul no qual é mais claro, onde tem nuvens, e eu fiz a seleção de um azul escuro com estrelas. O Photoshop ele é tão inteligente, ele entende que existe um degradê de azul, né? Cores em azul diferentes nessa imagem, e ele faz o quê? Ele faz uma correção de uma melhor forma possível para que fique o mais uniforme possível, para que fique o menos artificial possível. Olha só que bacana. Se eu continuasse a fazer as seleções aqui, olha só, e eu pedisse também para continuar esses pontos, claro que aqui ele ficou bem artificial porque é o término da imagem ali, então ele pegou o risco, né? Mas olha só, se eu fosse fazer isso com calma, eu colocaria todo o céu estrelado e não teria a percepção de que isso daqui é uma montagem ou de que isso daqui teve alguma edição, alguma alteração, beleza? Da mesma forma que eu poderia fazer a exclusão de pessoas. Vou colocar aqui uma outra imagem como um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma imagem de Deu a Louca na Chapeuzinho, beleza? Imagina aqui que esse esquilinho ele tá atrapalhando. Talvez eu quisesse colocar uma legenda aqui, um texto, e eu não quisesse fazer a utilização desse esquilo, ou que eu quisesse colocar talvez ele em cima da cabeça da Chapeuzinho, ou simplesmente que eu quisesse deixar como se fosse um céu aqui também, que eu não quisesse que ele existisse. Eu poderia fazer aqui a seleção desse esquilo, no caso no qual eu queira fazer a retirada, e eu poderia falar que eu quero substituir por uma parte do céu. E aí automaticamente ele vai ter a substituição. Claro que neste caso ele deixou aqui um pequeno desfoque, porque eu fiz de uma forma rápida e ficou artificial. Eu poderia também, utilizando as ferramentas anteriores, falar que este ponto azul aqui em cima vai ser utilizado para pintar ele. E aqui eu poderia também fazer a retirada. Peguei um ponto azul que está bem diferente do qual nós queríamos que ficasse, né? Por quê? Porque esse tom de azul é diferente do tom daqui. Mas eu poderia pegar esse tom que já está aqui, por exemplo, olha só. E aí quem poderia falar que aqui já teve um esquilo? E aí eu ia fazendo à medida em que necessário, tá bom? Eu ia fazendo aqui as correções, pegando sempre um ponto original e retirando as pequenas manchas que talvez ainda ficassem como resquício da tratativa anterior. E aí eu já não tenho mais o esquilo aqui, ó. Quem olhar essa imagem por cima não vai conseguir interpretar que aqui tem algumas imperfeições. No caso, nós estamos olhando e vemos que tem algumas imperfeições, devido a sabermos que estamos fazendo essas alterações. Mas se olharmos assim de uma forma, de um relance, sem prestar muita atenção, a gente não consegue ter essa percepção. Vou voltar ao esquilo novamente. Poderia fazer de outra forma, poderia fazer aqui só com o ponto de remoção de manchas. Poderia fazer o Photoshop entender que esse esquilo é uma mancha e que eu quero ir fazendo a retirada de acordo com o ponto que eu tenho principal, que é o céu, que é o fundo, beleza? E aí ele ia fazendo as retiradas da mesma forma também. Então, estou mostrando para vocês maneiras no qual esta ferramenta ou estas ferramentas podem ser utilizadas, independente se é no fundo da imagem, independente se é ao redor da imagem, independente se é no centro da imagem, independente se é uma imagem em desenho, independente se é uma imagem de uma pessoa, enfim. Independente se é mancha, se não é, se é um objeto que você quer retirar, se não é. Então, tem essas devidas funcionalidades, beleza? Bem, a próxima ferramenta que nós veremos, ela é uma ferramenta que tem uma diferença na funcionalidade do que as anteriores. Esta ferramenta, ela chama-se mover sensível a conteúdo. O que seria o mover sensível a conteúdo? Ela altera o posicionamento do elemento da imagem, mantendo o plano de fundo. Ravel, eu não entendi o que você disse. Me explica, me mostra, eu preciso entender. Vamos lá. Essa ferramenta, ela faz a mudança de localidades de objetos sem que você faça alterações no fundo. Suponhamos o seguinte, suponhamos que nós quiséssemos tirar essa moça que ela está no canto esquerdo da foto, colocar o máximo para o lado direito possível, só que
quando nós fizéssemos esse recorte, ao invés de nós tirarmos a mulher daqui e este fundo, né, no qual ela está, passar a não ter nada, ali ainda continuar o quê? O fundo da imagem, ainda continuar as gramas, né? Continuar o mato. Como que eu faria isso? Existe uma ferramenta que tem esse propósito, que é esse carinha aqui, ó, Content Aware Move Tool. Como que ela funciona? Vamos lá por partes. Esta ferramenta ela tem propósitos de seleção, assim como nós vimos de seleção de laço. Então eu tenho de fazer um contorno na parte da imagem no qual eu quero fazer ali a remoção ou a movimentação. E após essa seleção eu mudo e o Photoshop ele se encarrega de fazer todo o resto. Vamos entender como funciona na prática. Então eu vou começar aqui fazendo uma seleção. Então eu clico, seguro e arrasto. Essa ferramenta também é bem legal de se utilizar para quem utiliza a caneta, tá? É bem mais dinâmico e bem mais simples, na verdade. Eu vou fazer aqui uma seleção, não 100%, mas para que vocês entendam, tá bom? À medida em que eu faço a seleção e eu fecho o meu ponto, eu tenho todo o contorno, beleza? Quando eu clico e arrasto esta moça para o lado, tecnicamente, se fosse um recorte, eu jogaria ela para o lado e aonde ela está no momento passaria a não existir nada, tá bom? Seria um fundo transparente, ficaria uma coisa bem feia, na verdade. Ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Se eu fizesse o recorte ou a movimentação. Agora, quando eu utilizo a ferramenta, né, esta ferramenta em específico, o Photoshop ele faz a movimentação necessária que eu queira e ele faz uma correção de onde existia esta pessoa e coloca o fundo ali novamente, de uma forma mais uniforme possível. Então, ó, eu vou fazer aqui a tratativa de arrastar para o lado. Então, note que todo esse ponto ainda onde a gente consegue ver parte do rosto dela, os dois olhos, a parte da boca e uma parte lateral do corpo, ficasse, como eu mostrei anteriormente, sem fundo, ficasse transparente. O Photoshop não vai deixar dessa forma, ele vai interpretar o mato e vai dar continuidade nele. Olha só que bacana. E aí o que é interessante ressaltar dessa ferramenta, que primeiro ela faz uma análise daquele conteúdo que você modificou, faz uma análise do fundo de como ele é, para que então ele replique de uma melhor maneira possível. Então essa imagem eu usei como referência por quê? Porque é uma imagem simples, não tem tantos detalhes. Nós temos apenas a moça e o fundo que é verde, o mato. Agora se fosse uma imagem maior, com mais detalhes, com mais coisas, nós literalmente precisaríamos fazer algo mais bem detalhado, mais bem bolado, mais dinâmico, beleza? Então olha só, ele manteve algumas imperfeições em relação ao cabelo, não porque ele não conseguiu fazer a tratativa do cabelo. Na verdade, foi porque eu não fiz a seleção da parte do cabelo. Então, essa parte que ficou aqui, infelizmente, foram partes que estavam aqui, ó. No qual, na seleção, não coube ou não foi tão detalhado. Então, o Photoshop interpretou que isso não fosse parte da imagem no qual eu quisesse arrastar. Então, ele manteve. Por isso que eu mencionei que esta parte da seleção é uma parte no qual nós precisamos fazer de uma forma bem minuciosa. Por quê? Porque da maneira mais detalhada possível que você fizer a seleção, fizer o contorno, melhor, mais detalhado, mais uniforme vai ficar a movimentação e a tratativa do fundo do Photoshop. Vou dar Ctrl Z aqui e vou fazer numa outra imagem. Vamos lá. Imagina que eu quisesse fazer aqui a mudança dessa mulher com este castelo, que está atualmente no centro, mas que eu quisesse que ficasse para o lado direito, porque eu talvez precisasse escrever alguma coisa aqui e eu não quisesse perder detalhes de parte dessa imagem. Então eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Note que eu não estou fazendo uma seleção 100%, então eu não estou colocando ali literalmente aonde é necessário, aonde precisa, mas para que você entenda literalmente qual que é a proporção, qual que é o poder dessa ferramenta, o que que ela pode fazer, beleza? Continuando a seleção aqui da melhor maneira possível, nós terminamos o contorno
e aí nós arrastamos. Vou arrastar até para esse lado aqui, para a gente ter uma percepção melhor onde ela flui, né? Ela muda porque tem mais espaço. Olha só. E aí a gente tem aqui, infelizmente, um borrão no qual nós poderíamos corrigir com as ferramentas vistas anteriormente. Mas tudo aquilo que eu selecionei, ele foi modificado perfeitamente. Olha só, não deixou de trazer, ou melhor, não deixou de levar nenhum detalhe, a não ser o que eu não selecionei, que foi uma parte do braço dela aqui, ó. Porque se você vê, quando eu fiz a seleção, ao invés de eu terminar aqui com ponto reto, eu terminei fechando com uma ponta. Então, por isso que esta parte específica da imagem dela, ó, do braço dela no caso, acabou não indo, porque foi uma seleção errônea minha e não uma tratativa errônea do Photoshop, tá bom? Então, esta é a quarta ferramenta do grupo. Novamente, ela é a ferramenta de mover sensível a conteúdo, beleza? Outra ferramenta que tem um propósito bem semelhante é carimbo. Eu, em particular, utilizo bastante essa ferramenta de carimbo. Eu acho ela bem bacana, bem funcional e vocês vão entender o porquê. Bom, o que o carimbo faz? O carimbo ele pinta utilizando amostras de uma imagem. Vamos lá. Nós vimos a segunda ferramenta, que é o pincel de recuperação, que ele usa um ponto de referência e a partir daquele ponto de referência ele muda alguma parte da imagem, beleza? No caso, ele remove manchas a partir de um ponto limpo. O carimbo ele tem essa semelhança, ele utiliza um ponto específico e a partir daquele ponto específico ele faz a retirada de outras coisas. Vamos colocar aqui no contexto da Chapeuzinho novamente. Deixa eu abrir a imagem dela aqui. E aqui nós temos, por exemplo, o esquilo, beleza? Vou colocar o esquilo como exemplo porque ele está mais fácil aqui de ser acessado. Quando eu clico e seguro nesta ferramenta, praticamente eu já tenho a visibilidade de tudo aquilo que eu precisava mostrar, com exceção da última, e nós vamos voltar nela ainda nesta aula. Mas nós vamos aqui para o próximo grupo, que é o grupo dos carimbos. Eu tenho aqui ó, o Clone Stamp Tool. Esse carinha é o carimbo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que ele também possui um tamanho, ele possui tipos de pincéis para serem utilizados, desde o pincel opaco, o pincel fixo, o pincel pontudo, o pincel espalhado, o pincel arredondado e afins. Vai variar de acordo com a minha necessidade. Então vamos lá. Como eu tinha mencionado anteriormente, esta ferramenta ela vai fazer a remoção de algum determinado local a partir de amostra de uma imagem. Como assim? Também se eu segurar o Alt com esta ferramenta, vai virar uma mira no qual eu vou conseguir fazer uma captação de uma parte da imagem que eu queira fazer a utilização, beleza? E aí, após eu fazer essa captura dessa imagem, clicando quando o Alt estiver pressionado, eu tenho uma menção que eu posso utilizar esta parte da imagem para sobrepor outros lugares, olha só. E aí o que acontece? Como eu fiz a seleção aqui em cima, à medida que eu for clicando e arrastando aqui para preencher o esquilo, vocês vão ver que esta parte no qual eu selecionei originalmente, ele vai percorrer a imagem. Como assim, Ávila? Se eu pegasse um ponto limpo para fazer a utilização, imagina que essa nuvem aqui, ó, ela tivesse de dar essa continuidade aqui até o esquilo. Então eu vou pegar ela como ponto de referência para fazer a utilização. Olha só, quando eu clico e seguro o mouse, note que ao lado esquerdo, lá em cima na nuvem onde eu fiz a seleção, tem uma mira. Essa mira ela serve como o ponto do qual você vai utilizar para pegar a cor e fazer a substituição para o ponto no qual você está mexendo atualmente, beleza? Então, conforme eu for passando, olha só, eu tenho a mudança da imagem. Eu pego um ponto específico, é como se eu fizesse um plágio de uma determinada parte da imagem e jogasse por cima de um outro local que eu quisesse. Como eu peguei um ponto bem diferente, ele ficou aqui com certeza bem artificial. Se eu pegasse um ponto mais próximo, por exemplo, eu já não teria tanto problema com essa parte artificial, a não ser o tamanho do meu pincel, que pegasse um ponto em que eu não quisesse, um ponto mais claro. Então vamos lá. Eu vou pegar novamente aqui e fazer a seleção devida.
E aí a maneira em que eu vou pintando, eu vou fazendo aqui a retirada. O que eu tenho que tomar cuidado com esta ferramenta? Eu tenho que tomar cuidado a parte no qual eu faço a seleção. Por quê? Olha só. Imagina que eu começasse aqui nesse ponto. Imagina que eu começasse aqui, ó, nesse ponto, perto do cabelo da vovó. Quando eu clico aqui, tecnicamente eu estou clicando na parte azul, no fundo azul. Só que, quando eu começo a pintar o meu esquilo, eu estou utilizando no momento a parte azul, só que no momento em que eu arrastar o mouse para o meu lado direito, o meu ponto de referência lá em cima, que é o meu ponto onde está em azul, ele também vai se mover para pegar a continuidade, a sequência daquela cor. Só que ali já não faz mais parte do quê? Do céu, e sim do início do cabelo da vovó. Então, ao invés de eu esconder algo, eu vou passar a replicar o que já possui ou que já existe. Talvez eu pudesse utilizar isso em um momento específico onde eu quisesse, na verdade, ou precisasse clonar a parte da imagem. Beleza? Só que nesse caso em específico eu só queria esconder o esquilo. Então eu fiz uma seleção errônea, um ponto errado, no qual ao invés de me ajudar acabou me dificultando. Então sempre quando você quiser esconder algo utilizando o fundo como referência, você sempre vai precisar utilizar um ponto de referência distante, vazio, para que você consiga ter a melhor mudança possível. Eu poderia usar essa ferramenta, por exemplo, para esconder os galhos, no caso aqui de onde a Chapeuzinho está segurando, e aí daria a impressão que ao invés de ela estar balançando, ela estivesse caindo, que ela perdeu algum lugar que ela estava segurando e que ela está em queda. Poderia tirar também alguns detalhes. Eu poderia falar que esta parte do cinto dela já não existe, que a camiseta dela é toda branca. E aí eu poderia diminuir o máximo possível do meu pincel para fazer isso com mais detalhes. Então, a ferramenta de carimbo ela tem essa finalidade. Ela pega, de uma forma bem simplificada e resumida, ela pega um determinado ponto-chave de cor e a partir daquele ponto ela sobrepõe locais em que você queira ou que você precise. Beleza? E uma outra ferramenta que é semelhante a ela é o carimbo padrão, que ele pinta utilizando partes da imagem como padrão. A diferença é o quê? Bom, vamos lá. Quando eu faço a seleção deste tipo de carimbo, ao invés de eu ter um padrão de pintura, conforme nós vimos anteriormente, que é em relação às cores existentes na imagem, ele faz diferente, ele faz a pintura com relação a tipos de texturas. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a mudança desses tipos de texturas, eu poderia fazer uma substituição e utilizar aqui, olha só. E aí eu conseguiria ir fazendo a alteração devida à alteração necessária. Então, imagina que eu quisesse substituir todo o plano de fundo por uma textura. Eu conseguiria ir pintando da maneira no qual eu tenho disponível. À medida em que o curso acontecer, nós vamos ver que é possível criar novas texturas a partir de coisas personalizadas. Não vamos entrar muito em detalhes por enquanto. Como estamos falando especificamente do carimbo, da ferramenta carimbo, nós precisamos entender como ela funciona, o que ela faz, de qual maneira ela trabalha, que é no caso o que estamos vendo. Agora, sobre como criar a textura, como personalizar, inserir novas, nós vamos vendo à medida em que o curso for acontecendo, tá bom? Então, são dois tipos de ferramentas que nós conseguimos utilizar, olha só. Uma no qual ela pega a parte de cores disponível na imagem e a outra, no caso, ela trabalha com as texturas disponíveis no Photoshop. Em particular, nunca precisei utilizar esse carimbo que a gente está visualizando no momento, mas acredito que um dia vai chegar a necessidade para todo mundo. Até lá a gente espera e apenas aprende para que ela serve, não é mesmo? Bom, voltando ao grupo anterior, eu havia pulado uma ferramenta justamente porque ela não fazia parte das propostas em relação à substituição de imagem, alteração ou remoção de algo. Então, para que não atrapalhasse o raciocínio ainda no qual nós estávamos, eu pulei, porém agora eu vou voltar. A ferramenta no qual nós não havíamos visto, ela chama-se Red AI Tool,
que é a remoção de olhos vermelhos. Acredito que essa ferramenta aqui é a ferramenta que a maioria das pessoas queira saber como se utiliza, para que serve. E principalmente as pessoas festeiras acabam tirando foto à noite, utiliza o flash por conta da claridade, para que aí a foto fique clara, mas infelizmente o impacto causa nos olhos, acabam ficando vermelhos e aí acabam não gostando tanto da foto quanto talvez gostariam. E esta ferramenta ela tem essa proporção, você pode utilizá-la no dia a dia, literalmente para você. Talvez você saiu, talvez você tirou uma foto onde era escuro, precisou ligar o flash, acabou ficando com o olho vermelho, gostou muito da foto, não quer postar porque o olho tá feio. Cara, usa a ferramenta, rapidinho você resolve isso daí. Como funciona? Bom, eu abri uma foto, acredito que seja essa daqui, ó, que existe os olhos vermelhos aqui por conta que foi tirado com o flash ligado. Então, literalmente, os olhos eles ficam desta cor aqui. Esta ferramenta, ela serve para remoção. Como que eu utilizo a remoção? Eu faço uma seleção do ponto em que está vermelho e solto. E automaticamente ele vai fazer a identificação da cor e vai fazer a mexida para mim. Olha só. Então, quanto mais seleções eu vou fazendo, mais ele vai fazendo a modificação e aí eu vou deixando da melhor maneira possível. Eu só não posso fazer muito, porque aí eu acabo pintando partes que talvez eu não quisesse ou que não fossem necessárias, beleza? Mas eu vou conseguindo fazer as tratativas dessa forma aqui, ó. Simplesmente fazendo a seleção devida do que é o ponto no qual eu preciso fazer a remoção e qualquer pigmentação vermelhada que o Photoshop encontrar, independente se for muitos pixels ou um único pixel, que é o único quadradinho que compõe a imagem, ele vai achar e vai fazer a alteração. Então, eu vou fazer até aqui uma modificação anterior para que vocês vejam a diferença. Olha só, eu vou duplicar esta imagem, vocês já vão entender o porquê. Uma eu vou manter original, a outra eu vou fazer a alteração para que nós façamos os comparativos devidos. Então, novamente, eu vou fazer aqui a pintura. Lembrando aqui também, ó, que eu tenho as proporções necessárias para que eu faça algumas mudanças, tá? E essas proporções, elas vão sim impactar em como você está mexendo nos seus olhos e qual é a parte que você está pintando. No caso aqui, eu já cometi uma burrada de fazer uma pintura fora de onde está vermelho. Então, isso talvez de longe sem zoom não vai ficar visível, mas dependendo de como é a minha imagem ou para quem é, se eu estou fazendo, por exemplo, uma tratativa, né, edições de foto para casamento, de fotos de aniversário de 15, 18, 30 anos para alguma pessoa, claro que eu vou fazer da melhor forma possível, com mais detalhes possível, com mais precisão, mais cautela possível, para que fique o mais natural possível, né? Possamos errar o menos possível e entregar um trabalho melhor possível para aquele cliente. Agora, como é para a aula aqui, nós só precisamos ver e entender para que serve, como funciona, nós fazemos aqui de qualquer jeito, porque senão leva-se muito tempo e a aula acaba ficando mais extensa do que já está, não é mesmo? Vamos lá. Por que eu fiz aqui a duplicação das imagens? Porque quando eu escondo uma, eu consigo ver a outra original. E aqui eu também consigo até ver o ponto no qual está preto e no qual o ponto ainda se manteve vermelho. Que, por exemplo, foram dentro dessas bolinhas brancas aqui, ó. Que eu posso fazer as alterações agora. Beleza? E aí, se nós fizermos a visibilidade fora do zoom, olha só a diferença de imagem. E aí, Ávila, você fez a alteração, o olho da mulher é castanho escuro, é preto, que cor que é os olhos? Cara, isso é o Photoshop quem vai entender e vai interpretar. Dependente se o olho é verde, se o olho é amarelo, se o olho é cor de mel, se o olho é azul, é esmeralda, não faz diferença. O Photoshop ele vai pegar o menor pixel possível da cor dos olhos daquela pessoa, vai fazer a identificação, vai fazer o entendimento, e automaticamente tudo que tiver numa cor diferente daquilo, ou seja, tudo que tiver na cor vermelha, ele vai fazer a alteração.
Então, se o olho da pessoa é azul, vai continuar sendo azul. Se o olho da pessoa é verde, vai continuar sendo verde. Então, você não precisa se preocupar se o olho do meu cliente era azul, acabou ficando preto. Não. Não existe isso dentro do Photoshop, a não ser que você queira mudar a cor literalmente dos olhos da pessoa de uma outra forma. Beleza? Então, esta é a ferramenta da remoção de olhos vermelhos e, na verdade, convenhamos que ela é uma das mais simples de ser utilizadas, não é mesmo? Bom, a próxima ferramenta, né, o próximo grupo de ferramentas que nós veremos que faz parte do retoque são os grupos da borracha, beleza? Então, nós temos aqui a primeira borracha que chama-se ferramenta borracha. A ferramenta, ela apaga pixel e restaura partes da imagem. Vamos lá e vamos entender como funciona. Vou colocar aqui como exemplo. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vou colocar como exemplo esta imagem no qual nós temos algumas características, alguns detalhes em peculiar, beleza? Bom, suponhamos que eu quisesse fazer a retirada de tudo que está ao redor da bola da minha imagem. Imagina que eu quisesse apagar tudo aqui para que eu salvasse apenas a parte da bola da minha imagem em PNG com fundo transparente, ou que eu quisesse fazer qualquer outra coisa que não precisasse fazer a utilização do fundo. Poderia fazer recorte, poderia utilizar laço, poderia fazer o uso das borrachas, tem inúmeras possibilidades. Bom, esta ferramenta no qual nós pegamos inicialmente, primeiro de tudo é que ela tem um modo que nós podemos escolher entre blush, pincel e block. E temos o tipo de opacidade, que seria o quanto ela vai apagar à medida em que nós formos utilizando. Por que que eu digo isso ou por que que isso existe? Imagina que você quisesse fazer um degradê entre uma imagem e outra, onde você começa a apagar uma e à medida em que ela vai desaparecendo, outra imagem vai surgindo. Posso até dar exemplo para vocês mais para frente de como ficaria, ou de como fazer, enfim. Mas imagina que vocês quisessem fazer algo desse tipo. A opacidade, ela não seria literalmente 100%, porque quando você usa ela no 100%, ela apaga 100%. Então não há resquícios, não há como fazer determinados efeitos usando borracha. Então você consegue fazer aqui a alteração, e à medida que você faz essa alteração, você consegue perceber os pontos de referência. E assim como as demais ferramentas, nós também temos a possibilidade de o quê? Aumentar ou diminuir o tamanho da borracha, tá bom? Vou fazer aqui um teste, um exemplo para vocês entenderem a diferença da opacidade, tá? Imagina que eu quisesse apagar esse raio aqui. Como a minha opacidade está em 100%, uma vez que eu clico, olha só, eu literalmente apago tudo, beleza? Eu deixo a minha imagem literalmente, como eu posso dizer, transparente. Agora, se ao invés de eu tivesse utilizado o 100%, eu utilizasse apenas 10%, ó. Quando eu clico, olha só, ele começa a dar uma determinada transparência, mas eu ainda consigo ter a visibilidade do meu raio. Por quê? Porque eu tenho uma opacidade menor. Então, para que eu tivesse de arrancar tudo isso daqui e deixasse 100% igual tá aqui, eu teria que clicar aqui 100 vezes assim, ó, até que começasse a fazer as mudanças. Beleza? Para que essa ferramenta serve, Ávila? Essa ferramenta serve para você apagar tudo aquilo que é indesejado na imagem. Ou para apagar qualquer mudança que você fez, que é uma mudança errônea. Vamos lá. Eu queria novamente deixar apenas a bolota. Posso utilizar essa ferramenta em conjunto com várias outras. Eu poderia, por exemplo, usar aqui a Elliptical, que é a nossa ferramenta de seleção, para quem não se recorda, e fazer o corte. E aí nós podemos fazer as mudanças. Ó, vou colocar algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Eu poderia fazer de duas formas, tá? Uma vez que eu tenho uma seleção, na verdade, tudo que eu apagar vai ser o que está dentro da seleção. Então, deixa eu aumentar aqui novamente a porcentagem da opacidade para vocês entenderem. Olha só. Poderia, por exemplo, apagar e colocar outra coisa aqui dentro. Colocar o planeta Terra, não sei. Poderia colocar outra coisa redonda aqui.
Da mesma forma que eu posso apagar o que está dentro, eu também poderia apagar o que está fora. Como? Fazendo a inversão da seleção. Como padrão, quando você seleciona algo, tudo o que está dentro da seleção é o que você altera. É o que você apaga, é o que você modifica, é o que você exclui, é o que você muda a cor, é o que você insere, enfim. Se eu quiser fazer o inverso, eu tenho que inverter a seleção. Como eu faço? Eu pressiono o Ctrl, o Shift, mantenho os dois segurados e aperto o I. E aí, olha só, ele criou até uma seleção ao redor, no qual eu poderia vir aqui, ó, e começar a apagar a imagem, olha só. Então, a minha ferramenta de borracha, ela literalmente vai servir para que eu faça procedimentos no qual eu precise apagar ou corrigir algo que eu tenha feito errado, beleza? Então, imagina que você fez a seleção e começou a fazer a pintura, só que em parte da seleção, a pintura ela aconteceu errado, porque você fez uma seleção errada. Então, você consegue, através da borracha, fazer ali a correção, apagar aquela parte que ficou pintada a mais, por exemplo. Temos uma outra ferramenta que é relacionada à borracha, que ela chama-se borracha de plano de fundo. Que faz uma borracha de plano de fundo? Remove áreas até a transparência. Bom, qual é a diferença dela para a borracha que nós estávamos utilizando? Uma borracha apaga e restaura partes de imagem. A outra borracha, ela literalmente apenas remove, beleza? No caso, nós teríamos aqui a background, né, que é a plano de fundo. Conforme nós vamos passando, ele vai fazendo a remoção. Não tem muita diferença dentre ela para outra borracha, a não ser a diferença de nós removermos o plano de fundo e não conseguirmos fazer a recuperação. Essa ferramenta ela tem aqui algumas configurações a mais do que a ferramenta anterior, porque o propósito dela também é um pouco diferente. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, a possibilidade de fazer a exclusão como transparência, mas eu também tenho a possibilidade aqui de fazer capturas de cores. Como que funciona? Eu utilizo esses painéisinhos aqui, ó. Então, uma vez em que eu apago, eu não tenho mais a possibilidade de recuperar utilizando propriamente a ferramenta, e sim apenas o Ctrl Z. Beleza? Contudo, além desta ferramenta, nós também temos a borracha mágica. Faz a borracha mágica, remove áreas até a transparência em apenas um clique. Então, olha só, a ferramenta que a gente está, nós vamos clicando e à medida que nós vamos clicando, vai havendo a remoção de acordo com os pontos clicados. Se nós viermos na Magic, um clique e automaticamente tudo que tem aquela cor semelhante a ela também vai embora para o ralo. Então é aquele mesmo conceito do qual nós vimos das varinhas mágicas, né? Não só a varinha mágica, mas a de seleção livre, no qual quando nós clicarmos em um determinado ponto específico, o Photoshop vai entender aquele ponto, vai verificar se ao redor dele existem cores semelhantes e tudo que tiver semelhança ele vai arrancar, tá bom? Então essa ferramenta ela é bastante utilizada para remoção de fundo branco. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aberta com fundo branco. Infelizmente eu não tenho, mas eu tenho o da Chapeuzinho. Podemos utilizar o da Chapeuzinho, no qual, caso eu tivesse de fazer a retirada dos azuis, eu clicaria uma vez e tudo que é azul seria retirado. Aqui tem um problema porque a calça dela é azul, o casaco do lobo é azul, o paletó do sapo é azul. Então tudo isso daqui acaba indo embora também. Mas se eu quisesse fazer a remoção só do que é branco, olha só que bacana. Fiquei errado, calma aí. Outra diferença, o cabelo da vovó também é branco. Se eu quisesse fazer a remoção do que é verde, então conforme eu faço os cliques. Lembrando que, olha só, o que eu esqueci de comentar. Quando a ferramenta está ativa, né, tem a borracha e ali tem uma espécie de varinha mágica para indicar que ela é a Magic, né, a borracha mágica. Você não vai clicar utilizando o
ponto no qual é a varinha, e sim a ponta da borracha, tá? Então, sempre vai ficar a varinha acima do ponto em que você quer fazer a exclusão. Se você colocar ao contrário, a ponta da borracha está na capa da Chapeuzinho. Olha só o que acontece. Beleza? Então, existem esses detalhes no qual é necessário ter a percepção para que não aconteça problemas indevidos. Mas olha só, quis remover a capa da Chapeuzinho. Por que que ele fez a remoção aqui, ó, da capa e o cabelo? Se nós dermos o zoom, ó, a capa, ela tá fazendo junção ao cabelo, e por ter sombra na capa, o vermelho tá mais escuro, consequentemente tá uma tonalidade semelhante ao cabelo, que é castanho. Então por isso que ele arrancou também. Da mesma forma que se talvez eu clicasse aqui, ó, ele também arrancaria o restante. Por isso que quando eu arranquei esta parte do chapéu, esta parte ela não foi removida junto. Porque teve o entendimento que o vermelho era só aquela parte, que isso daqui faz parte do cabelo dela, por exemplo. Beleza? Então essas são as 3 possibilidades de trabalhar-se com ferramentas relacionadas à borracha. Uma você vai conseguir apagar e fazer a recuperação de pontos que você tivesse apagado. A outra simplesmente vai apagar o plano de fundo, no qual você não pode e não consegue fazer recuperações. E por fim a borracha mágica, que ela novamente vai remover tudo em apenas um clique até literalmente a transparência, beleza? São essas as ferramentas relacionadas à borracha, que também fazem parte das ferramentas de retoque. Dando continuidade às ferramentas sobre retoque, no qual aqui veremos agora chama-se desfoque. O que faz um desfoque? Faz o desfoque de áreas da imagem. Simples assim. Como eu consigo fazer a identificação desta ferramenta? Esta ferramenta é esse conta-gotas, não conta-gotas, mas é esta gota aqui, chamada Blur Tool, beleza? Uma vez que eu clico, eu tenho aqui também um tamanho, e esse tamanho ele pode ser modificado. À medida que eu clico e arrasto em algo, eu consigo fazer o meu desfoque ali, beleza? Como que esse desfoque ele vai ser feito? Vamos lá, vou aumentar aqui a porcentagem para que nós possamos ter o entendimento. Olha só, estava sem zoom, vocês não iam conseguir perceber, mas olha só. Imagina que eu quisesse apenas centralizar essas 3 figuras que estão aqui na frente. O porco, o rato, eu acho que isso é um rato. O porco, o rato e esse cara loiro. E eu não quisesse dar tanto ênfase para esses que estão acima. Conforme eu clico e arrasto, olha só a questão da nitidez, o como eu consigo ver o rosto deles. Quando eu clico, olha só, eu vou conseguindo desfigurando e tirando o desfoque. Literalmente não dando tanta importância para essas pessoas. Eu vou deixando elas borradas, opacas. Beleza? Essa ferramenta, ela serve com inúmeros propósitos. Um deles é esse que eu estou fazendo agora, no qual eu quisesse dar efeito e importância para alguma coisa ou alguma pessoa na minha imagem. E as outras, caso eu não quisesse excluí-las, eu desfocá-las para que ainda assim a imagem ela permanecesse original, só que com as importâncias devidas a cada um. Então eu não queria dar importância para essas pessoas aqui, ó. E aí, novamente, nós temos a imagem, né? Onde literalmente está nítido e visível os que estão mais à frente e os que estão mais a fundo, não tanto quanto deveria. O meu desfoque ele também vai servir para me fazer determinadas correções. Isso sim. Então, se eu tiver uma imagem que ela tem detalhes ou traços muito fortes, eu posso dar desfoque em algumas coisas para ficar mais suave, ficar mais alinhado, ficar visualmente mais leve, beleza? Além dela, que é o desfoque, eu tenho a tornar nítido, que ela faz o quê? Ela faz o inverso. Uma desfoca, a outra dá nitidez, e elas estão ambas no mesmo grupo. E a de nitidez seria esse triângulozinho aqui chamado Sharpen Tool, que também é uma espécie de um pincel no qual eu consigo aumentar ou diminuir.
eu vou fazer aqui a tratativa devida. E aí, se eu quisesse dar nitidez para as coisas, a mesma coisa. Eu ia clicando conforme a quantidade de vezes, e aí eu ia dando nitidez para as coisas. Aqui, como eu já usei a de desfoque, pelo fato de eu estar acima jogando nitidez, acontece que eu estou fazendo aqui uma determinada desfiguração. Mas isso não é o importante. Eu quero que vocês percebam o quanto a imagem ela não estava visível, né? O quanto não tinha detalhes em relação a olhos, nariz, boca e etc. E o quanto ficou depois que essa ferramenta foi usada. Se por um acaso eu usar nitidez onde ainda não teve o uso do desfoque, eu consigo ter detalhes maiores. Não sei se vocês perceberam, mas olha o nariz, os dentes, a parte dos olhos do porco, como ficou mais visível. Vou fazer aqui ó, nos olhos desse cara. Olha só como ficou mais preto, mais azul, a sobrancelha ficou mais em destaque, o contorno dos olhos e do nariz ficaram mais visíveis. Então essa ferramenta sobre nitidez ela vai ser usada em imagens que talvez não tivesse tido tanto foco. Sabe aquelas imagens que quando você tira por um acaso elas saem tremidas, saem um pouco borradas, você até acha elas legais por conta da posição, por conta do ângulo, mas você acaba não utilizando porque literalmente ficou desfocada. Quando você usa a nitidez, você consegue dar percepção ou recuperar detalhes que haviam sido perdidos ali. Outra ferramenta bem bacana que também pode ser utilizada no dia a dia ainda está dentro deste mesmo grupo e é esse dedo aqui chamado Smooth Tool, que significa borrar. É a ferramenta do borrão, na verdade. Bom, ela cria um efeito de borrão ao espalhar as informações de cores da imagem. Sabe aquela foto que você tira em um local e aí tem uma pessoa de fundo atrapalhando e você fala, filha da mãe, apareceu na minha foto, não queria, eu vou cortar você. Geralmente a gente acaba fazendo o quê? Acaba cortando a imagem, comprimindo o nosso tamanho, às vezes cortando até parte da gente, né? Parte do nosso corpo. E a imagem, por consequência, acaba ficando menor, acaba perdendo a qualidade, etc. A ferramenta borrão ela pode ser utilizada como um desses casos, como um exemplo, no qual eu consigo literalmente esconder uma pessoa. Então, olha só, conforme eu vou clicando e arrastando, ele vai fazendo a mistura das cores. Eu posso fazer isso daqui tanto para esconder ou retirar alguém, algo que eu não queira que seja visto, como eu posso fazer isso daqui para criar efeitos. Então, se você, por exemplo, quer desenhar uma árvore, quer desenhar galhos, quer desenhar folhas, uma das propostas de utilização de ferramenta é esse cara aqui, ó. Então, eu consigo ir arrastando e fazendo formas, utilizando este borrão, até que literalmente tudo o que era dentro desse borrão seja perdido. Tanto consigo desfigurar alguma parte de imagem que eu não queira, como trazer partes que eu queira para cima daquilo que eu não queira também. Beleza? Que eu tenho que tomar cuidado, que se eu selecionar em algum lugar que eu não queira, olha só, eu desconfiguro a minha imagem. Só que o que é bacana, dependendo de como você fizer algumas coisas, você consegue adicionar efeitos. Acredito que todo mundo já tenha visto algumas imagens, principalmente textuais, talvez em relação a filmes ou em banners, cartazes, eventos, de textos com fogo e as letras elas estão derretendo, ou textos de gelo e as letras elas estão derretendo também. Esses efeitos, boa parte deles são construídos com essa ferramenta do borrão. Então você escreve um texto e de uma forma bem suave você vai distorcendo, desfigurando as letras do seu texto. E a partir daquela desfiguração, você adiciona efeitos em cima que vai dar o efeito, vai dar o aspecto ou de pegando fogo, ou de derretendo gelo, e assim sucessivamente, beleza? É uma ferramenta bastante utilizada, bastante útil, e é interessante pegar uma adaptação com ela assim. Por fim, temos o último grupo, as 3 últimas ferramentas que nós vamos ver até então nesta aula, que são as ferramentas de superexposição e esponja, beleza? Vamos entender o que cada uma delas fazem.
Vou procurar uma imagem aqui para a gente ter uma percepção melhor. Acho que eu vou usar a imagem da Chapeuzinho mais uma vez. Momento aqui que eu desconfigurei o Photoshop. Vamos lá. Deu a louca na Chapeuzinho 2. Temos a imagem aqui. Bom, a primeira ferramenta que nós vamos ver aqui é este carinha. É uma espécie de uma agulha, de um alfinete, não sei bem dizer. Que é a superposição, ou superexposição. Com B de banana, beleza? Superexposição. O que essa ferramenta faz? Ela faz o clareamento de áreas da imagem. Então, quando eu seleciono ou eu clico e arrasto, eu consigo dar claridade para a minha imagem em algum aspecto. O que eu achar que é muito escuro ou que tem muita sombra, eu consigo fazer o clareamento. Como que nós vamos fazer aqui então? Eu vou dar um Ctrl J para duplicar aqui a minha imagem, para que nós possamos trabalhar em uma, e à medida que nós fizermos aqui os trabalhos, né, na verdade, nós possamos fazer os comparativos do que é original e do que ficou clareado, beleza? Então aqui um exemplo, eu vou falar que a Chapeuzinho ela está muito escura, então eu quero dar uma claridade para ela, tirar um pouco das sombras que tem no rosto, por exemplo, das sombras que tem no braço, por exemplo. Uma coisa bem simples para vocês terem um entendimento, tá? E aí, quanto mais eu clico, quanto mais exposição eu uso, mais claro isso daqui vai ficando, beleza? Mas para vocês entenderem, olha como tá, olha como era. Olha como tá, olha como era. Essas ferramentas, elas são muito úteis na edição de imagens, na correção de cores, na tratativa dessas imagens. Então, se eu sou um fotógrafo e eu preciso trabalhar com as imagens, eu preciso não apenas tirar fotos em ângulos bonitos, mas dar a qualidade nas imagens, para mim depois fazer um book, fazer a venda daquelas fotos para aqueles clientes, eu sim tenho que fazer a melhor tratativa possível. Dependendo do ângulo, dependendo da luminosidade, vai acabar de escurecer, deixar a sua foto com uma cor opaca. Você vai utilizar essas ferramentas para dar esses avivamentos. Beleza? Então, esta daqui faz o clareamento. Como é o nome dela novamente? Superexposição. Beleza? Junto a este grupo, vou deletar isso daqui, manter a imagem original e dar um Ctrl J para criar uma outra cópia da original, tá? Junto com a mesma ferramenta, nós temos uma segunda que é a superexposição, que aí sim é o super com P de pato, tá bom? Esta ferramenta em específico, diferente daquela que clareia, esta escurece. Então, se você tirou uma foto num lugar que está muito luminoso, aonde deu muita claridade, você perdeu os detalhes, ficou aquele reflexo meio esquisito na sua foto, você pode utilizar esta ferramenta para fazer o escurecimento. Pegar aqui a vovó como um exemplo. A vovó eu acho que ela está muito clara. Vou até diminuir aqui um pouco o tamanho da ferramenta. Conforme eu for passando, olha só, eu vou fazendo o escurecimento das partes no qual a ferramenta está ativa. Fazer aqui também na Chapeuzinho. Nessas partes que estão mais claras aqui, por exemplo. Então, novamente, eu tenho aqui a foto no qual foi modificada e a foto original. Como era, como é. Como era, como é. Beleza? Então, duas ferramentas vão ser usadas, talvez até em conjunto, dependendo da ocasião. Para escurecer determinada parte, para clarear determinada parte da mesma imagem, no caso. E isso vai ser utilizado em conjunto. Às vezes você vai acabar escurecendo muito. Aí você usa outra para clarear um pouco. Vai acabar clareando demais, usa outra para escurecer um pouco e assim sucessivamente. E por fim temos a última ferramenta composta desse grupo que também faz parte das ferramentas de retoque, que é a ferramenta de esponja. A ferramenta de esponja ela modifica a saturação de cor na imagem. Bom, eu acredito que não é todo mundo que saiba o que é uma saturação de cor. Então, para os que não saibam, quer aprender em detalhes o que é, como funciona, o porquê que ocorre, eu aconselho sair pesquisando aí, pode ser até no Google aí, em páginas básicas mesmo, o que é saturação, vocês vão encontrar. Mas de uma forma bem resumida e bem macro. A saturação é a combinação das cores no qual você coloca ou no qual a imagem possui
e acaba às vezes deixando ela muito alaranjada, muito avermelhada, muito esverdeada, muito azulada, muito amarelada, enfim. Quando ocorre muito aumento de uma cor, pouco aumento das demais cores e acaba deixando de certa forma desproporcional. Então, esta ferramenta em específico, ela faz a modificação da saturação. E em muitas ocasiões ela serve para você adicionar saturação onde não tem, mas também para fazer correções de saturação aonde está em excesso, por exemplo. Beleza? Então, ainda dentro desse grupo, tem aqui a Sponge Tool. Ela é a ferramenta de saturação. Conforme eu for passando o mouse, espera aí, deixa eu dar o Ctrl Z aqui, e eu vou dar o Ctrl J para duplicar aqui novamente. Conforme eu vou passando o mouse, olha só, a Chapeuzinho, ela tem a bochecha bem coradinha, bem avermelhadinha, e literalmente eu tô fazendo aqui o estranho mundo de Jack nela, né? Eu tô deixando ela aqui com a cara bem branca, na verdade. Então eu tô fazendo a retirada da saturação, tá? Então eu estou entendendo que tem muita saturação, a cor dela está muito escura, está muito avermelhada, e eu quero deixar ela mais branquinha no caso. Outra ferramenta que é bem utilizada, talvez até em conjunto com as duas anteriores, dependendo da ocasião. Então olha que bacana, você quer fazer um efeito, sei lá, de maquiagem de Halloween em alguma foto, em algum cliente. Então a pessoa ela já está vestida, já está com a fantasia, talvez já tenha feito a maquiagem adequada para aquela fantasia, né, para aquele personagem específico. Você pode, através dessa ferramenta, incrementar as coisas. Então, imagina que ela tivesse sido vestida de Wandinha. Wandinha, a gente viu lá na série que ela é bem branquinha, né? Então, ela se vestiu de Wandinha, você vai lá e tira toda a saturação do rosto dela. Olha que bacana que talvez ficasse. Então, essas foram as ferramentas, né? Foram bastante, na verdade. Todas elas compõem aí as ferramentas necessárias para retoques de imagens, beleza? Então, só recapitulando de uma forma bem macro e bem rápida para não estender mais esta aula. Nós vimos aí ferramentas de pincéis, no qual existem pincéis de recuperação para manchas, pincel de recuperação e pincel de correção. Um faz a remoção de manchas e objetos, um utiliza a amostra ou padrão de imagens para que a partir daqueles pontos faça também correções. E por fim, o outro corrige imperfeições de uma área selecionada. Ele faz uma substituição. Vimos também aí ferramentas de mover conteúdo sensível, remoções de olhos vermelhos e dois tipos de carimbos. Um carimbo para fazer a pintura utilizando uma parte da imagem e um outro carimbo para fazer a utilização de texturas. Vimos também três tipos de borrachas, que é a borracha normal, a borracha de plano de fundo e a borracha mágica. Uma retira e recupera, a outra apenas retira, e a borracha mágica, de uma forma simplificada, ela remove tudo aquilo que tem a mesma cor ou cores semelhantes. E aí vimos também as ferramentas em relação a tirar desfoque, tornar nítida e borrar, que também são utilizadas em conjunto. E por fim, as três últimas que foram o último grupo de agora, superexposição, superexposição e a esponja, que uma faz o clareamento, uma faz o escurecimento e uma faz a modificação da saturação. Bom, galera, essa foi a aula relacionada a ferramentas de retoque. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, que tenha servido de aprendizado principalmente, que vocês consigam aplicar isso no dia a dia. Próxima aula a gente ainda vai dar continuidade a falar sobre algumas ferramentas. Veremos o grupo de ferramentas relacionadas à pintura. Eu espero você na próxima aula. Fica com Deus e até mais.